busca pelos fraudadores do Universidade Gratuita. Ministério Público, Polícia Civil já tem dados, inclusive de bilionários recebendo a bolsa. E você vai ver também. Lucros do FGTS serão repartidos com os trabalhadores. Preço do café baixa depois de alta de 16 meses consecutivos. Uso de celular só aumenta no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje sexta-feira, 25 de julho de 2025. Hoje é dia do colono, nossos desbravadores das terras e que continuam, o seu trabalho árduo dentro da agricultura familiar, dentro das suas propriedades, dentro aí do seu mundo da agricultura orgânica, porque não? Muitos saíram de alguns cultivos, com agrotóxicos, com pesticidas e migraram para o cultivo orgânico e também o dia do motorista. Essas duas vertentes profissionais, que muitos até um dependem do outro, O colono produz, o motorista leva para os grandes centros para vender ou para a praça, como eles chamam, mas o importante que são duas profissões, duas grandes vertentes do nosso país e da nossa região sul também. Então, parabéns hoje aos colonos e aos motoristas. E foi divulgado o ranking das cidades mais violentas do Brasil. De acordo com o Anuário da Segurança Pública, 16 das 20 cidades analisadas são do Nordeste e a Bahia concentra 5 das 10 cidades mais violentas. Os dados do Anuário da Segurança Pública divulgou dados que mostram as 20 cidades e estados mais violentos do Brasil. Dessas 20 cidades, 16 são no Nordeste. E a Bahia concentra 5 das 10 cidades mais violentas. Um dos motivos que impulsionam mortes violentas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são as guerras entre facções pelo controle do tráfico de drogas. O estado do Amapá foi considerado pelo ranking o estado mais violento, e São Paulo, o menos. O ranking leva em consideração homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e também mortes decorrentes de intervenção policial. Com quase 80 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes em 2024, Maranguapé, no Ceará, lidera o ranking. Em segundo, terceiro e quarto lugar estão os estados da Bahia. Jequié, com 76,6 mortes, Juazeiro, com 76,2 mortes e Camaçari, com 74,8 mortes violentas. O quinto lugar fica com Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, com 73,3 mortes. Já em estados mais violentos, o topo do ranking está com o Amapá, com uma taxa de 45 mortes, quando comparado ao ano de 2023, que também ocupava o primeiro lugar neste ano. O Amapá teve queda de 30,6% na taxa de estado mais violento. Seguindo o ranking vem a Bahia, com 40 mortes, Ceará com 37 e Pernambuco com 36 mortes. O Rio de Janeiro está ocupando a 15ª posição com 22 mortes. Já São Paulo ocupa a última posição do ranking de estados mais violentos, com 8 mortes a cada 100 mil habitantes. E olha só, gente, a Polícia Civil de Santa Catarina, com apoio de São Paulo e o Paraná, realizou uma operação que visa combater um esquema de golpistas que deixou um prejuízo já superior a 6 milhões para as vítimas. Denominada Operação Fraude Nacional, a ação cumpriu 21 mandatos de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Biguaçu, Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Joinville, Pinhalzinho e Criciúma. O objetivo da operação é esclarecer o golpe onde é investigado e os investigados se passavam por agenciador do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, prometendo a liberação de valores para investimentos em pequenas e médias empresas. Durante as investigações, foi descoberto que um homem apresentava um plano de reestruturação financeira dessas empresas, prometendo a liberação dos fundos do BNDES para expansão das empresas
que eram vítimas. De acordo com a Polícia Civil, os investigados na operação respondem pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Então, esses dados aí são importantes, né, para que outros golpes não aconteçam. O uso de celular não para de aumentar no Brasil. Hoje ocupa vários espaços que antes eram exclusivos, como os dos caixas de bancos. As filas para pagar contas acabaram, a não ser no caso de queda de sinal de internet. E segundo o IBGE, até idosos estão aceitando entrar nesse mundo virtual. O uso da internet no Brasil segue em expansão e vem transformando a forma como os brasileiros se relacionam com a tecnologia. Dados divulgados pelo IBGE por meio do Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação da PNAD Contínua revelam que o país encerrou 2024 com cerca de 167 milhões de pessoas com 10 anos ou mais utilizando o telefone celular para uso pessoal, o que representa quase 89% dessa faixa etária. Entre os destaques da pesquisa está o crescimento expressivo do acesso à internet em áreas rurais. A proporção dos moradores dessas regiões com celular subiu para 77%, uma alta considerada em relação aos 54% registrados há 8 anos. Embora a cobertura e o uso da internet ainda sejam mais limitados no campo, a diferença em relação às zonas urbanas está diminuindo de forma consistente, revelando um processo de inclusão digital em curso no interior do país. O levantamento também chama a atenção para o aumento do uso de celular entre os idosos. Entre 2019 e 2024, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais com telefone móvel passou de 66% para 78%. Esse crescimento revela uma maior familiaridade desse público com os recursos digitais, seja para comunicação, lazer ou até serviços bancários. O celular, aliás, continua sendo o principal meio de acesso à internet no Brasil, superando com ampla vantagem o uso de computadores e tablets. Outro ponto importante é a forte adesão dos brasileiros aos serviços digitais de instituições financeiras. Em apenas 2 anos, o número de usuários que acessam bancos pela internet aumentou em 22 milhões. Essa mudança está ligada à digitalização dos serviços bancários, impulsionada por recursos como o Pix, que se popularizou e facilitou as transações online. A adesão às plataformas virtuais substitui gradualmente o atendimento físico em agências, principalmente entre as faixas mais jovens e conectadas da população. A seguir, o governo explica mais um vazamento de chaves Pix no sistema do Banco Central. Uma da tarde, 27 minutos. Olha só, gente, depois de atingir máximas históricas, o preço do café moído começou a cair. A redução chegou a 0,18% na segunda semana de julho, lá em São Paulo, de acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, após 16 meses só de alta. O produto também ajudou a desacelerar o valor da cesta básica no Sudeste em junho, com queda de 0,52% no mês, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. A associação ainda não vê efeitos do tarifaço de Trump nessa conta. O quilo, no entanto, ainda pesa no bolso e pode custar cerca de R$ 80, de acordo com a marca. Segundo especialistas, o consumidor deve demorar até 3 meses para sentir queda mais expressiva no valor do produto, que tem alta acumulada de 86,53% em 12 meses e de 45,86% desde janeiro. O vice-presidente da Abras também acredita em uma tendência de baixa para os
próximos meses, mas diz que ainda é difícil sinalizar o quanto isso pode afetar na cesta básica. Os consumidores passam um bom tempo comparando os preços dos pacotes nos supermercados, mas não deixam de consumir. O setor de bares e restaurantes ainda espera uma queda mais expressiva no preço para comemorar. Entre os fatores para a redução estão o câmbio mais estável, a retomada gradual das reservas internacionais e a produção alta no Brasil. Um ponto positivo apontado pelos especialistas é o mercado de café Conilon, também chamado de Robusta, no Espírito Santo, mais voltado para a exportação, que teve boa safra. Para o CPEA, o anúncio de aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos para o café brasileiro de 10% para 50% intensificou a instabilidade nos valores externos e internos do grão. Sobre os possíveis desdobramentos ao consumidor brasileiro, o coordenador na FIP acredita que ainda é incerto. A situação do tarifaço preocupa muito os pequenos produtores do grão, que veem um cenário de incertezas nas vendas futuras. O Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, exporta cerca de 85% de sua produção. Os Estados Unidos são seu principal comprador e representam cerca de 16% das exportações, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. 1,30 um cafezinho é bom, né? Quentinho, nesses dias frios, sempre bom. Boa pedida. Olha só, já estão abertas as inscrições para o concurso, sabe de quê, gente? Para eleger o melhor X-Salada de Criciúma. Isso mesmo, ele que já é patrimônio imaterial e memorável da cidade, agora vai ter um concurso só dele. A iniciativa será realizada por meio do concurso X-Salada Criciúma, que teve edital de participação já publicado no site da Prefeitura e da Fundação Cultural. As inscrições já estão abertas e os estabelecimentos interessados podem se inscrever até o dia 30 de agosto. Segundo a presidente da Fundação Cultural de Criciúma, a Cristina Uliana Zappellini, o concurso será feito por meio de 4 etapas. O lançamento, que foi agora, o lançamento digital, né, do edital, a apresentação das participações, a votação popular e a cerimônia de premiação. Então tá aí, né, oportunidade, você que tem aquele X preferido, vai lá, fala pro dono, né, do estabelecimento, se inscreve lá. Mas, gente, tem que seguir as regrinhas que estão lá no edital, tá? É o X-Salada de Criciúma, aquele que verte milho, ervilha, maionese caseira, é aquele que é o X-Salada de Criciúma. Então, né, vamos aprimorar as receitas aí, os toques especiais, com bastante carne, queijo, salada e os complementos, já deu até água na boca. E aí, votar, né? A votação vai ser de um júri composto aí por convidados da Prefeitura Municipal de Criciúma e da Fundação Cultural, e aí a gente vai saber quem realmente é o dono do melhor X-Salada da cidade. A terra do X tem que ter o seu preferido, né? E tudo isso em homenagem ao centenário de Criciúma. O Banco Central revelou que houve vazamento de chave Pix, que aconteceu na noite da última quarta-feira. E esse foi o maior já registrado. 47 milhões de chaves Pix foram expostas, mas nenhuma rendeu acesso à conta bancária dos prejudicados. 11 milhões de pessoas foram expostas. As informações acessadas foram o nome da pessoa, a chave Pix, nome da instituição financeira, número da agência e o número da conta. Eles também podem ter encontrado o cadastro de pessoa física, CPF, o número de telefone e o e-mail, já que esses dados estão frequentemente associados às chaves Pix. O Banco Central e o Conselho Nacional de Justiça afirmaram que não houve vazamento de dados sensíveis, como senhas, saldos, extratos bancários ou informações protegidas por sigilo bancário. Especialistas garantiram que o vazamento de informações cadastrais não é o suficiente para permitir que criminosos acessem as contas bancárias das vítimas e façam movimentações financeiras. Apesar de não permitir o acesso ao dinheiro das vítimas, a divulgação de dados pessoais abre espaço para outros golpes, como abertura de contas falsas, cadastro indevidos em aplicativos e serviços, além do envio de ligações falsas, com um alto grau de conhecimento sobre determinada pessoa. Esse foi o maior incidente do tipo desde a criação do sistema de pagamentos instantâneos,
em 2020. O vazamento superou com folga o maior episódio anterior, registrado em 2021, quando pouco mais de 414 mil chaves foram acessadas indevidamente. O CNJ vai disponibilizar um canal exclusivo no seu site oficial, para que os cidadãos possam consultar se tiver algum dado exposto. O órgão destacou que não vai utilizar outros meios de comunicação com os afetados, como as mensagens via SMS, e-mails ou ligações telefônicas. A principal dica dos especialistas para se proteger é redobrar a atenção com qualquer movimentação suspeita, especialmente mensagens de texto ou de WhatsApp, e e-mails que simulem transações por Pix ou pedem confirmações de dados. Eles também recomendam que as pessoas consultem periodicamente o Registrato, sistema do BC que permite que os consumidores acessem relatórios de informações sobre transações com instituições financeiras e operações de crédito e de câmbio feita com seus dados. Por meio dessa ferramenta, é possível descobrir se existem empréstimos, chaves Pix ou contas bancárias em seu nome. Gente, houve vazamento, não houve prejuízo, mas é bom sempre ficar atento. A seguir, lucros do FGTS serão distribuídos entre os trabalhadores. Uma da tarde, 38 minutos. Olha só, os dados mais recentes dos relatórios de investigações das fraudes do Bolsa Família foram divulgados na edição da segunda-feira do Diário Oficial do TCE. Na publicação, o tribunal encaminhou dados detalhados dos alunos inspecionados pelo Ministério Público Estadual e a Secretaria de Estado da Educação. Isso no Bolsa Auxílio do Governo do Estado, né? O TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, não identificou alunos e nem deu detalhes sobre os bens que chegaram à cifra de quase R$1 bilhão. Dos 1.260 alunos com patrimônio milionário, 19 deles têm renda familiar superior a R$200 milhões, o que demandou aí toda essa investigação do TCE, os órgãos a acarretar as investigações sobre a origem dos cadastros e, caso sejam confirmados, como esses candidatos foram selecionados para as bolsas gratuitas. Diante dos indícios, os investigadores até solicitaram ao Poder Judiciário busca e apreensão para identificar quem são os 130 suspeitos das fraudes nas bolsas. Mas o Tribunal de Justiça negou o pedido. Mesmo assim, o governo está dizendo que vai identificar os alunos para apresentarem justificativas. Ou seja, dentro do Bolsa Gratuita do Governo do Estado, o Bolsa Universidade, ou seja, o que aconteceu? Identificaram 130 alunos que estavam totalmente fora do padrão nesse universo da universidade gratuita. Aí o que aconteceu? Foram lá na Justiça, seguir o rito, né, a Polícia Civil. A Justiça falou, não vai em busca da pressão de ninguém, não vai lá atrás de ninguém. Então, o governo do estado vai usar as suas armas, ou seja, sabe quem são os 130, vai pedir para eles gentilmente se identificarem e se apresentarem e seguir o rito de, claro, tirar a universidade gratuita deles, as bolsas destinadas a esses alunos. Lembrando que a universidade gratuita já teve suas inscrições para o segundo semestre, algumas mexidas nele também, e o critério de seleção está bem mais rigoroso, para que casos como esse não aconteçam. O Conselho Curador do FGTS, o famoso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aprovou ontem a distribuição de 12 bilhões e 900 milhões de reais do lucro de 2024. O repasse beneficia 134 milhões de trabalhadores. A Caixa Econômica Federal vai distribuir mais de 12 bilhões de reais em lucros do FGTS para 134 milhões de trabalhadores em 2025. O valor deve ser confirmado em reunião do Conselho Curador do FGTS. O total corresponde a 95% do resultado obtido pelo fundo em 2024. Com a distribuição, a rentabilidade do FGTS deverá ficar acima da inflação média pelo IPCA, de 4,83% em 2024, cumprindo a decisão do STF.
Nos últimos anos, as propostas da Caixa para a distribuição de lucro têm sido aprovadas por unanimidade. Em 2024, foram distribuídos cerca de 15 bilhões de reais. O valor representa 65% do lucro total obtido em 2023, de 23 bilhões. O valor em real foi o maior já pago desde 2017. O maior percentual já distribuído foi de 99% nos anos de 2022 e 2023. Por lei, o pagamento do lucro deve ser feito até o dia 31 de agosto, mas a Caixa deverá fazer os pagamentos ainda em julho, começando os depósitos após a decisão do Conselho. Para saber se recebeu o lucro, o trabalhador deverá confirmar o extrato do FGTS. O dinheiro não pode ser sacado apenas em situações específicas definidas por lei, como compra de casa própria, aposentadoria, doença grave e demissão sem justa causa. 1h42 tá aí, então, tá? Ninguém vai tirar esse dinheiro aí, é um dinheirinho a mais que vem para fazer a soma naquele saldo. É isso, vai tirar, claro, né? Se você for fazer empréstimo, consignado no FGTS, como a reportagem disse, compra da casa própria, demissão sem justa causa, enfim. Antes de encerrar o nosso jornal, é a semana notícia boa, né? Oh, até o sol saiu. O Criciúma ganhou ontem, gente, fora de casa contra o Botafogo, 2-0. O primeiro tempo foi horrível, mas fez um gol bom. Mas o segundo tempo foi um jogo mais pegado, os dois times jogaram mais e o Criciúma conseguiu uma belíssima, importante vitória. Sabe por quê? Porque saltou na tabela, foi lá para o 8º com 26 pontos. Ontem eu ainda disse, né? A Série B é a mais embolada dos últimos tempos. Do primeiro, que é o Goiás, com 36, para o último, que é o Botafogo, tem 18 pontos, assim, ó, é um hiato muito pequeno, tá certo? Já tem os rebaixados ali, provavelmente, Volta Redonda, Botafogo, Amazonas, talvez não saiam mais, mas o Criciúma deu um passo mega importante. Ontem, terça-feira, vai ter jogo em casa e já tem clima, expectativa. Na segunda eu trago tudo para você, deve ter promoção de ingresso, o pessoal tá fazendo um fervo, que é para trazer o torcedor, claro, para empurrar esse Tigre também para lado, né, gente? Vamos subir. Por que não? Vamos subir, Tigre. 1h da tarde, mais 43 minutos. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias, você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera hoje, nos finais de semana. Também às 2h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4h, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem o seu dia, abrindo a grade da Hit TV, lembrando a TV Primavera, também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam um bom final de semana e a gente se vê segunda-feira, 1h15 da tarde. Tchau!